Ó, agora a gente vai falar sobre saúde também. A gente vai falar sobre neuropatia periférica. É uma condição que afeta os nervos periféricos responsáveis por levar informações do cérebro e da medula espinhal para o restante do corpo. A sensação de dormência nos pés pode ser um sintoma de neuropatia. Então, caso você sinta esse desconforto de forma crônica, você deve procurar um profissional especializado. Mas calma, para explicar melhor essa condição, a gente recebe o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Como é que você tá? Tudo ótimo. Olha, tem um monte de coisas aqui diferentes hoje, doutor. Muita ilustração. É porque é uma queixa muito comum, né, Biane? Quem nunca sentiu um formigamento no pé, né? Pode ser que você passou muito tempo no vaso sanitário, pode ser que você dormiu de um jeito meio estranho, né? Sentou muito tempo com uma posição só com as pernas, também pode acontecer. É muito comum também com salto, né? Às vezes dá aquele formigamento. Porque você fica tão acostumada a ficar assim, quando você estica, quando você vai alongar, daí dá aquele formigamento. Perfeito. A gente também, quando era criança, às vezes a avó falava assim, falta banana. É isso mesmo. Isso também, doutor. Existem vários motivos, não é? Perfeito. Para esse formigamento. Quais são os mais comuns? Então, o que acontece, Biane? Quando a gente fala de formigamento, é o quê? Uma alteração de sensibilidade. É como o nosso cérebro estivesse recebendo informação e manda informação que alguma coisa não está legal. Então, toda vez que a gente fala de formigamento, parestesia, queimação nos pés, é uma alteração de sensibilidade. O pessoal mais antigo até fala, não é problema nos vasos, não? Pode também ser, né? Mas normalmente, mesmo quando tem um problema no vaso, é porque ele comprometeu o nervo. Uma das causas mais comuns aqui no Brasil que a gente encontra é a diabetes. Tanto que tem o famoso pé diabético, que eu já vi que você já fez várias vezes aqui no programa sobre esse tema, né? É o quê? A diabetes acaba alterando tanto o vaso como o nervo e o paciente acaba tendo a neuropatia periférica. O que é neuropatia periférica? É uma doença no nervo que acaba dando essa alteração de sensibilidade. Que interessante isso, doutor. E aí, por exemplo, a neuropatia ela pode acontecer por alguns motivos. Por exemplo, se você já é diabético, você pode ter uma predisposição. Existem outras doenças também, doutor? Existem sim, né? A gente deu exemplo primeiro e acabou não comentando mais, que é aquela da posição. Então, você comprime o nervo e alguma informação recebe no cérebro que alguma coisa não está legal, você sente formigamento, né? O mais comum da gente ter são as doenças metabólicas, né? Alteração de tireoide pode dar, alteração de vitamina também pode dar, né? Além disso, tem alteração crônica que o paciente pode ter por ter feito muito esforço. Então, às vezes tem paciente que faz muita atividade, corre, né? Claro que a atividade física é bom, mas se exagerar também pode sentir. E, obviamente, o mais comum que a gente falou foi a questão da diabetes, mas também é muito comum o paciente, eu sei que seu público, às vezes, da terceira idade, está fazendo tratamento oncológico, pode dar também. O remédio, e vários remédios acontece isso, né? Ele, óbvio, tem um objetivo bom para melhorar a nossa saúde, mas às vezes ele tem os efeitos colaterais. E aí, quando a gente fala um pouco de vitamina, doutor, a gente também pode, talvez, ficar mais atento às pessoas que fazem, por exemplo, uma bariátrica, que às vezes pode faltar vitamina, ou os veganos, também pode acontecer? Pode. Tanto que a deficiência clássica que a gente encontra é a vitamina B9, que a encontra muito bem nas folhas, né? Mas a B12, infelizmente, ela está presente apenas nos alimentos relacionados com a carne. Então, muitas vezes, ele precisa, sim, de uma suplementação. Claro que hoje em dia, né, a tecnologia desenvolveu, né? Tem tanta gente vegana, super saudável, né? Sim. Mas tem que conversar com o nutricionista, com o médico, para ver se precisa ou não de suplementação. E, doutor, como que isso pode acontecer? O que acontece no nosso corpo em relação aos nervos? Onde a gente tem? Onde pode dar? Perfeito. A gente trouxe esse modelo aqui que dá para ilustrar. O que acontece, né? A gente tem o cérebro que comanda tudo, não tem jeito. Mas como é que o cérebro sabe o que está acontecendo no nosso corpo, né? Porque ele recebe informação. Então, por exemplo, seu público da terceira idade, às vezes você está mais velho, você levanta de vez e fica tonto. É o quê? Seu cérebro recebeu a informação do ouvido que alguma coisa não está legal. Pode ser pelo envelhecimento do ouvido, né? Nos nervos periféricos, a mesma coisa. Às vezes, o nosso nervo, pela propriedade, a neuropatia periférica é muito comum no público que te assiste, que eu sei que tem muito público da terceira idade, ou quem tem diabetes, então o cérebro começa a receber informação que alguma coisa não está legal. E aí ele interpreta aquilo como, às vezes, o formigamento, a queimação. Tem paciente que fala na neuropatia periférica, é como se eu estivesse com a meia queimando. 24 horas. Sente arder, deve ficar quente também. O formigamento, né? Quando a gente sente que vai no vaso sanitário, né? A gente que é mais jovem, já incomoda, imagina aquilo passando o dia inteiro. Então, basicamente é isso. Essa informação vem do nervo, chega, passa aqui pela medula, né? Recebe aqui do nervo, passa pela medula, chega no cérebro. O cérebro interpreta aquilo, a gente tem a consciência de alguma coisa não está legal e manda essa informação de volta.
Doutora, a gente tem aqui uma foto que o doutor até mandou. Coloca pra gente, daí pra gente conseguir mostrar o sistema. A primeira... Isso, doutor, ali atrás. Perfeito. O senhor consegue ver? Se quiser, consigo pode até sim. Então, o que acontece? Né? Eu gosto muito dessa ilustração porque o que é estranho para as pessoas, né? Que não entendem da anatomia naturalmente, né? O trabalho delas. Ela fala assim, Júlio, como é que o problema nas costas pode doer no pé? Como é que tipo de problema? Então, aquilo basicamente é o quê? Para você entender cada partezinha, aquela verde, por exemplo, chega no pé, mas vem da medula. Então, às vezes, o paciente classicamente fala assim, eu tenho uma dor que desce das costas, passa pela nádega e vai até o pé. Isso é o clássico da ciática. Então, a hérnia de disco pode comprimir e dá também. Como é que a gente diferencia da diabetes, a neuropatia periférica, de outros tipos, né? Porque na maioria das vezes, na neuropatia periférica, como é uma causa metabólica, como você disse também da vitamina, é no corpo inteiro, então às vezes é bilateral. Quando às vezes é hernia de disco, o paciente fala, é na minha perna direita. Sim. Então ela desce pelo glúteo, passa pela coxa e chega lá, muitas vezes na sola do pé. Aí o médico interpreta aquela informação que você está dando e imagina onde pode estar o possível problema e aí pede a ressonância da coluna, imaginando que é da coluna, ou uma eletroneuromiografia, porque acha que é em todo o nervo, então você faz aquele exame do choquinho que é bem chato de fazer, mas ajuda a gente a ter essa informação. Que interessante, doutor. E dá, então, por exemplo, se tiver, você vai ter nas duas pernas. Na maioria das vezes, o paciente sente muito no pé. A neuropatia periférica, qual a lógica dela? Quando o nervo vai afinando, que é onde chega nas extremidades, na mão e no pé, ali que está o problema. Tanto que o diabético, porque eu até falo com o paciente fala assim, eu estou com dor. Eu falo, é um bom sinal. Que o quê? Que o nervo está bom. O mais grave pra gente não é quando você tá com dor, é não sentir. Não sentir nada. Porque é o que a gente fala do pé diabético, né? É que às isso vezes pode mesmo. cortar e a pessoa não sente. É terrível. Às vezes tá na praia, naquele solzão quente, ele não sente nada sem sandália, queima o pé. Quando chega em casa tá todo queimado. Eu sei que seu público também às vezes tem a mania de botar, e não é ruim não, uma água quente, mas se você é diabético tem que ter muito cuidado. Tem que medir a temperatura antes, porque às vezes bota o pé e queima o pé e não percebe. Verdade. Então tem que ter todo esse cuidado, mas assim, pense, se você tá sentindo dor é porque o nervo tá funcionando. E aí é o momento realmente de você procurar ajuda para o médico tentar ver como vai. Número 1, claro que sentir dor não é legal, então às vezes vai ter que tratar essa dor, mas também tratar o que é que está causando aquilo. Esse é o fator mais importante. Boa. Na outra sequência que o senhor colocou ali de fotos, é a parte da medula que a gente explicou aqui, não é? Perfeito, perfeito. Isso. Esse é no caso da hérnia de disco, que o pessoal fica curioso. Fala assim, como é, Júlio, que dá? Porque o que é que acontece? Tudo, por incrível que pareça, a lebroafiação, né? Eu falei eletroneuromiografia, eletro mesmo, né? Então, se tem uma hérnia comprimindo a raiz nervosa, você vai sentir esse incômodo. E coluna as pessoas não entendem, mas é muito comum. Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, ó, eu tô com a dor, fiz conversa com qualquer colega seu do seu trabalho, você sente dor? A pessoa, sinto às vezes. Sinto, todo mundo vai falar, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, né? Então é comum isso de acontecer. O que é que você vai ter que ficar preocupado? Como esse nervo está sofrendo, é só a parte nervosa, sensorial, é a parte motora também, que preocupa muito mais pra gente. Então tem paciente que tem um pé caído, e aí o ser humano é incrível, né? Eu até brinco que tem dois extremos. Aquela pessoa que sente um formigamentozinho já está no médico, e aquela pessoa que não está sentindo nada, está caindo no chão e o pessoal vai no médico, ele não é nada não, né? Então a gente tem que ficar naquele meio termo, né? Começou a sentir alguma coisa, não está melhorando, procura ajuda. Não é no primeiro formigamento, né? Sim. Mas isso é recorrente, não tem um motivo, procura ajuda. No caso da hérnia, a mesma coisa. O paciente começa a sentir a dor, aquilo pode comprimir, começa com a parte sensorial, que é a dor, depois, até às vezes a dor melhora, mas começa a acometer a parte motora. E o paciente às vezes tem um déficit motor por causa disso. E aí, doutor, acontece, por exemplo, do corpo de não ter força, por exemplo, para levantar, para andar. Isso. E aí, aquilo que a gente está falando de ser humano, é cada um de um jeito. O homem, eu sei que seu público tem muito feminino também, né? Mas o homem não procura ajuda, é impressionante. Não sei se a gente é criado desde criança de ser forte, de ser o defensor, né? E muitas vezes chega em quadros avançados. Eu canso de ter pacientes no consultório com o pé caído, que a gente chama, ele não consegue fazer isso. E cai várias vezes na rua, no trabalho, não, achei que é o jeito. Mas, na verdade, é um quadro avançado de hérnia de disco, que já comprimiu a parte sensorial, ele teve dor e depois ele teve a parte motora comprometida. E aí, doutor, quando eu tô nesse estágio, como que é o tratamento? Perfeito. Tem solução? Tem. O que a gente pensa? O que é que causou isso? O raciocínio da gente é aquele que você falou. É uma causa metabólica, é uma causa alimentar, é uma outra doença que está cometendo, é um diabetes, que a cabeça da gente já pensa em diabetes, é bilateral, né? É só de um lado, é uma hérnia de disco, a gente vai ver. Se o quadro está muito avançado, isso é a parte ruim da neuro, né? Muitas vezes o neurônio não se regenera. Mas eu falo para o paciente, não é para assustar, porque o cérebro da gente ele tem capacidade de se readaptar.
Então, muitas vezes, aquele nervo se perdeu, mas você consegue, com a fisioterapia, com uma cirurgia descomprimindo aquele nervo, ele cumprir novamente aquela função. Então, tem tratamentos, nesse caso, que é cirúrgico e depois a físio. Perfeito, né? Eu falo muito para o paciente assim, o que é que acontece com saúde, né? A gente, às vezes, vive no mundo da fantasia, que é achar o médico sabe tudo, deu remédio mágico e tudo melhorou. Ou o neurocirurgião fez a cirurgia, eu vou voltar. Eu falo assim, a gente é ser biológico. A gente vai envelhecer, a gente vai ter nossas cicatrizes da doença da idade, não tem jeito, né? Mas o que é importante? Se a gente entende a lógica da doença, a gente não vai para esse mundo da fantasia que tudo é mágico, mas entende também, não precisa ir no mundo da depressão que acabou minha vida, não. Você vai se adaptar, você vai melhorar. O mais importante é o quê? De forma precoce na área da gente da neuro. Notou que alguma coisa não está legal, procura ajuda. Porque aí o médico vai te ajudar. É uma hérnia, na maioria das hérnias, 95% não vai precisar de cirurgia. O médico vai orientar, você tem uma hérnia aqui, fortalece a musculatura, não ganha peso, faz isso, né? E aí o paciente começa a se adaptar e na maioria das vezes, não é à toa que no Brasil, né, a população já está passando os 80 anos de idade, média, né? Quem tem assistência à saúde e se cuida, né, que é essa geração que está te assistindo, vai passar de 100 anos. Vai mesmo. E eu até brinco com eles, eu falo, quem vai viver muito que a gente vai ter mais problemas de saúde do que a geração dos nossos avós que morreram cedo. Então, não é para se desesperar ter problema de saúde, saber o que vai acontecer e como se readaptar. Doutor, quem tem, por exemplo, problema de articulação também pode ter? Pode. Tudo anda junto, né? Geralmente é junto, né? Eu brinco com o meu paciente o seguinte, a gente divide em especialidade, sou neurocirurgião porque não dá para eu saber tudo, né? Mas quando você vai ver, geralmente esse paciente que tem a neuropatia, que tem hernia de disco, é o mesmo que tem a dor no joelho, é o mesmo que tem a dor no pé, porque a dor no pé a gente está falando da neuropatia, mas é muito comum também problema articular no pé. Mulher sofre mais com isso ainda por causa de salto alto, né? Tem muito ossículo ali, que às vezes dá dor, né? E além disso, também o problema na coluna. Mas o lado bom disso, o mesmo tratamento que a gente fala para um serve para o outro, né? O fortalecimento da musculatura, é perder peso, né? É uma alimentação balanceada. Então, assim, se você entende e procura ajuda cedo, você consegue tratar melhor. E o nosso cérebro é incrível, doutor. Eu tive uma epicondilite por causa de fazer exercício errado e estou na fisioterapia. Perfeito. Estou começando a fazer os alongamentos. O corpo esquece. O cérebro esquece do que você era capaz, ou quando você vai forçar, você não tem força. Você fala, gente, como é que a minha força acabou? Como é que para virar uma coisa que a gente faz todos os dias de uma forma tão leve, você não consegue fazer naquele momento? Porque é tudo muito calculado, então a gente tem que prestar muita atenção na nossa saúde, né? E fazer os tratamentos de forma eficaz, porque senão o corpo a cabeça vai esquecer. E é interessante o que você falou, que assim, você já sabe o diagnóstico, você já sabe do ponto de vista anatômico onde você errou para fazer, e aí você sabe que musculatura você tem que fazer, né? Trabalhar. E seu programa é bom por isso, que como fala tanto de doença, às vezes o paciente me fala, Júlio, fala tanto de doença, não é ruim não. Eu falo, é ótimo. É ótimo, gente. Quando entra um paciente, e geralmente eu não tenho nada, eu já olho torto assim, que é aquela pessoa que nunca fez exame nenhum, não procurou. Aí quando ele fala assim, eu tenho um monte de coisa, hipertensão, colesterol alto, estava com sobrepeso, estou tentando baixar, estou tentando me alimentar melhor. Porque quando você tem informação, e a gente é ser biológico, a gente falha, né? Aí você começa a melhorar. E geralmente são essas pessoas que vão viver mais e melhor. Verdade, doutor. Você de casa, muito legal a gente falar sobre esse assunto, né? Então se observe, é bem o que o doutor falou. Tá acontecendo mais vezes, tá doendo, de repente já tá perdendo sensibilidade, força, vá ao médico quanto antes. Com certeza. Qualquer coisa, manda mensagem pro doutor, viu? E assista todos os conteúdos do doutor na internet. O telefone é o 11 99503 8838 e o Instagram Neurocirurgia BR. Obrigada, doutor. Mesmo. Sempre, viu? Obrigado. Muito didático, minha gente.